Gente, eu preciso falar disso, porque isso está causando uma estagnação no meu tio de fígado que vocês não têm noção. Então, a pergunta de hoje é: posso ser feliz durante essa pandemia? Posso ser feliz durante o lockdown? Posso ser feliz enquanto tem 3.000 pessoas morrendo por dia aqui no Brasil? Posso? Será que eu tenho esse direito? Será que eu posso postar lá no Facebook uma selfie sorrindo? Será que eu posso falar que eu tô bem e não tomar pedrada? Então eu vou começar falando aí para vocês de uma coisa que ocorreu semana passada, tá bom? Comigo, e que foi o meu motivador, na verdade, tá? Que foi o motivo pelo qual eu escolhi, realmente que eu decidi que chegou a hora de falar disso com vocês. Então vamos pensar assim: milhares e milhões de pessoas morrendo no mundo de Covid, certo? Sim. Então, como é que a gente se porta numa situação dessa, né? Então, agora eu vou contar o ocorrido e aí vocês vão acompanhando o meu raciocínio. Bom, eu estudo japonês, né? E aí eu achei um professor que ele é espanhol, né? Ele é nascido na Espanha, ele mora no Japão já há alguns anos, e eu tô na plataforma dele, no site dele. Ele tem um monte de exercícios, os vídeos do YouTube dele são fantásticos. Então, para quem quer estudar japonês e sabe falar espanhol e quer praticar os dois ao mesmo tempo, que é esse o meu objetivo, o nome dele é Kira Sensei, tá bom? Vocês vão lá, buscam ele no YouTube. E toda sexta-feira a gente tem uma reunião, né, online, onde estão todos os alunos dele, todo mundo que paga pela plataforma tá lá. E ele fala da cultura japonesa, então a gente discute diferenças culturais e tal. E embora hoje a gente falou da psicologia, né, de como que a psicologia e passar por um psicólogo é visto no Japão, e foi um papo assim espetacular, a gente sempre fica de 2 a 3 horas juntos. Mas semana passada eu juro pra vocês que eu tive vontade de sair de lá, de xingar todo mundo, porque é uma hipocrisia violenta, entendeu? Eu tive vontade de mandar todo mundo a... Essa é a grande verdade. Por quê? Porque estava se falando de pandemia, e ele estava falando da situação da pandemia no Japão, que, poxa, o Japão investiu, assim, muito dinheiro, né, para as Olimpíadas do ano passado. Claro que os desportistas, todo mundo se preparando, né, gente, durante 4 anos lá para as Olimpíadas no Japão, e as Olimpíadas no Japão foram canceladas, né, e não é a primeira vez que o Japão tem que cancelar Olimpíadas, então os japoneses estão revoltadíssimos. E aí é lógico, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente que as mães não têm onde deixar os filhos e tal. E aí eu soltei assim, que pra mim a pandemia está sendo maravilhosa. Pra que eu falei isso? O próprio Kira falou assim: você tem certeza do que você tá falando? Ele sabe que eu sou brasileira, né? Não sei, acho que ele pensou assim, ela não sabe que ela tá falando em espanhol. Ele falou: você tem certeza que você sabe do que você está falando? Como assim a pandemia é maravilhosa? Como é que você tem coragem de falar em público que para você a pandemia está sendo maravilhosa? Eu falei, tá sim. A pandemia me trouxe a coragem de ir para um canal do YouTube, a pandemia me trouxe coragem de digitalizar meus cursos, a pandemia trouxe meus filhos para perto de mim. Eu trabalhava, eu moro em Santo André, eu trabalhava na Zona Leste, tinha que sair de carro, passava o dia inteiro fora, e meus filhos na mão de babá e comida de outras pessoas, e os meus filhos estão comigo e eu cozinho para eles todos os dias, né? E aí uma outra pessoa lá do grupo falou assim: então, mas que estranho, porque a maioria das mulheres está muito frustrada com a pandemia, e você, uma mulher, né, de um país latino-americano, tá falando que a pandemia é maravilhosa para você? Eu falei, tô. E sabe por que eu tô? Porque no primeiro lockdown, gente, que foi exatamente há um ano,
eu tive que fechar o meu negócio. Eu faço atendimento de acupuntura, de medicina chinesa, né? E embora eu trate toda e qualquer condição, a minha clínica não está classificada como serviço que precisa estar lá para as pessoas, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Meus custos altíssimos, né? Meus filhos dentro de casa, meu filho de 2 anos tinha acabado de ir para a escolinha, estava 1 mês na escolinha, estava super feliz, né? E de repente a babá ficou com medo de vir trabalhar e de repente eu me vi com trabalho, filho, casa, comida, serviço, tudo para fazer de uma vez, sem babá, sem ninguém, minha mãe e minha irmã que moram na mesma rua, a gente apavorada até de se ver, né? E eu caí em desespero. E aí eu criei um grupo muito legal de mulheres, né? Que hoje o nome do grupo é Mulheres que Acreditam no Mundo Melhor. E a gente começou a trocar ideias, fazer encontros semanais, como que a gente pode levar isso pro digital, como que a gente pode ajudar umas às outras. Aí a gente começou a trabalhar com comissão, né? Uma divulgar o serviço da outra para os nossos contatos. Então, quer dizer, a gente criou uma rede de ajuda mútua, né? E da gente também conversar sobre aquilo que estava doendo. Como que você está lidando com seu filho em casa sem babá? Como que você está lidando aí com as aulas online dos seus filhos? E a gente criou um grupo forte, né? Que hoje, assim, nossos encontros são raros porque hoje é mais essa coisa de indicar uma outra, porque a gente se ajudou muito em resolver esses problemas, né? Então a gente criou força para lidar com essa pandemia. E aí eu expliquei para ele a minha posição, né? Que a pandemia me trouxe a coragem de botar minha cara no mundo de uma outra forma, me trouxe a força porque eu não tinha para onde correr, né? A água bateu no nariz, você tem que aprender a nadar. E aí a conversa continuou. E de repente uma pessoa que não mostrou o rosto, né, tava com o vídeo desligado, veio assim com muita ignorância pra cima de mim. É um absurdo você falar isso. É um absurdo você falar que a pandemia trouxe coisas boas pra você. Você perdeu alguém que você ama, deixei ele, né, e meu sangue assim pulava, meu sangue tremia dentro de mim enquanto esse cara tava falando isso. E aí eu respondi assim, olha, eu perdi sim. Já logo nos primeiros 10 dias da pandemia, eu perdi a minha melhor amiga de 30 e pouquinhos anos, não tinha doença nenhuma, não tinha comorbidade, não tinha nada pra gente justificar ela ir embora, tá? A gente tinha uma viagem sagrada, espiritual dos sonhos, paga pra fazer em junho, né? Perdi conhecidos, perdi pacientes, perdi amigos, perdi parentes, mas eu continuo viva e os meus filhos continuam vivos. E os meus filhos nunca antes, na história deles e na minha, precisaram tanto de mim. Nunca. Então, se eu ficar me envolvendo com essa dor, como é que eu vou ficar forte para os meus filhos? Porque, gente, eu liguei pro meu amigo, que ele é acupunturista, ele é médico, ele é psiquiatra. Falei, Rodrigo, cara, tô surtando, tô surtando, tô perdendo o controle das coisas aqui, sabe? E ele sempre maravilhoso, calma, Bi, vamos conversar, vamos achar um meio, vamos olhar para as coisas boas, não é? Porque tá cheio de gente morrendo, cheio de gente perdendo familiar, perdendo emprego, sem dinheiro para comprar comida. Mas espera aí. Agora eu pergunto para você. Vocês sabem quantas pessoas morrem de fome todos os anos? Vocês sabem? Por dia? Tá? Tem um site chamado World Meter. World de mundo e meter de metro. Entra lá, tá? Eu devia estar com ele aberto aqui para falar mais um, toda vez que uma pessoa morre de fome, de sede nesse planeta, porque você quer me ver a vida, é ver pessoas morrendo de sede. Então, quer dizer, porque tem gente morrendo na pandemia, eu não posso falar que eu tô feliz? Então, porque tem gente morrendo de fome, você para de postar receita. Você para de seguir pessoas que fazem receita de comida, você para de mostrar que você está comendo, porque quando você tira uma selfie comendo, isso é um desrespeito aos milhões de pessoas que morrem todos os anos de fome.
Então, se você não pode ser feliz na pandemia porque as pessoas estão morrendo de Covid, então você para de postar foto tomando suco detox, tá? Se achando tomando um suco detox, enquanto tem gente morrendo de sede. Países mandando máscara e álcool gel para países que não tem água para beber. O que eu quero com álcool gel e máscara se eu não tenho água para beber? Que dirá para lavar minha mão? Então, porque a gente tem pessoas morrendo de sede, você nunca mais poste foto tomando nada, hein? Porque isso é desrespeito. Você posta foto fazendo atividade física? Que desrespeito é esse com pessoas paraplégicas? Então você não pode mostrar uma foto você dançando porque tá cheio de gente aí que não consegue nem ficar em pé. É isso? Você não pode usar a sua internet para trabalhar, você não pode usar a internet para os seus filhos fazerem aula, porque tá cheio de mães aí fora que não tem internet, não tem celular, não tem um computador para filho fazer aula. Que desrespeito é esse? Como é que você posta dieta? Ai, eu tirei o glúten. Ai, eu virei vegano. Se tem gente que não tem cocô para comer. Quer dizer, você posta aí vídeos, fotos que você escolhe comida, sendo que tem gente que não tem o que comer? Que desrespeito é esse de você postar uma foto feliz, chorando de alegria, que um familiar seu saiu da UTI? Enquanto tem gente entubada, você não está pensando no sentimento dessas pessoas? Como é que você, que tá aí, ó, sem dinheiro, cheio de conta atrasada, devendo a alma, porque essa pandemia te lascou financeiramente, como é que você tem coragem de curtir a foto de alguém que tá ostentando? Isso é desrespeito a si mesmo? É isso? Vamos parar com esse papo ridículo. Para com isso. Para onde que esse mundo tá indo, cara? O que eu posso fazer por essas pessoas que estão na UTI se não orar? Toda vez que eu ouço alguém falar, Bianca, tá morrendo tantas pessoas, porque eu não assisto TV, eu não fico olhando notícia, porque isso me envenena. E eu tenho que estar forte para os meus filhos. E entender a medicina chinesa clássica me ajudou muito, tá? A energia do céu e da terra diz, fique em casa, procura alguma coisa para fazer de casa e a gente consegue. Tem gente que fala assim, ai, você estudou nos Estados Unidos, mal sabe você que eu ficava 5 dias acordada para poder pagar meu aluguel. Eu fazia brigadeiro para vender, eu limpava a de idoso, eu limpava a de criança, eu fazia faxina, porque eu tinha que pagar minha faculdade, tinha que pagar minha sobrevivência. E eu não tenho vergonha de falar que cheguei a ficar 5 dias na rua porque não tinha dinheiro para pagar um lugar para ficar. Vergonha não é fazer salgadinho para fora. Vergonha não é você lá, nem que se for cobrar 10 reais para fazer a unha da sua vizinha. Vergonha é não ter dinheiro para pagar as contas. Tá certo? Isso é vergonha. Vergonha é não poder pôr comida no prato dos seus filhos se você mora num país que tem comida, né? Não tô falando de um país que não tem comida. Faz alguma coisa, cara, tá cheio de mãe precisando aí, ó, de alguém para cuidar dos filhos, liga para ela. Olha, quanto que você pode me pagar para olhar seus filhos? Eu tô sem grana. Eu ajudo você, você me ajuda. Não tem desculpa e a gente não tem que ficar chorando. Porque meu pai dizia para mim, enquanto tem muitos chorando, tem poucos fabricando lencinho para vender para esse povo que tá chorando. Tenta ver uma oportunidade nessa pandemia. Ai, mas a pandemia é real, cara. A pandemia é real, acorda. A gente não sabe quando essa vai acabar. Você vai ficar chorando até quando? Até quando você vai ficar chorando? Ai, mas morreu meu pai. Ai, mas morreu. Meu pai morreu de infarto. E eu tenho pacientes que morreram nessa pandemia de infarto, de câncer, de Alzheimer, de AVC, de gripe, de acidente, de afogamento. Caramba, cara, todo mundo vai morrer. Essa é a única certeza que a gente tem nesse mundo, é que a gente vai morrer. Agora, como? Depende da gente, às vezes não depende da gente. A sua crença espiritual vai te dar uma explicação. Mas você vai ficar vivendo no medo. O que acontece quando o seu cortisol sobe, quando você fica debaixo de medo? Você não tem criatividade, você não tem força para lutar, você não tem força para trabalhar, você não consegue ver saída, aí você pira. Aí você vai ter gente morrendo, pirado, não consegue cuidar dos seus filhos, perde seu emprego. Olha o tamanho do poço que você tá cavando. Então olha pro que é bom, porque o que é ruim a gente não tem controle. A gente não tem controle do que tá acontecendo que é ruim.
O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é ficar dentro da minha casa, o mercado aqui da minha rua não cobra para fazer entrega, a farmácia é colada no meu muro. O que eu posso fazer é me proteger e proteger os outros. É não mandar meu filho na casa dos outros, é não fazer festa. É isso que eu posso fazer. E orar todos os dias, porque sempre que eu ouço uma notícia ruim da pandemia, eu oro com todo o meu coração, que Deus possa levar luz para os cientistas, luz para os caras que estão produzindo vacina, conforto para o coração das pessoas que têm familiares sofrendo, mas eu não posso fazer nada além disso, não posso. As minhas amigas que estão com problema, eu posso indicar o trabalho delas, eu posso comprar um serviço delas. Não é? Eu posso ajudar aqui meu bairro comprando o bolo da minha vizinha, comprando aqui os canoles que a minha vizinha está fazendo. É isso que eu posso fazer. E manter na minha casa um clima de alegria. E fazer planos para quando a pandemia acabar. Mas eu deixo claro para os meus filhos, a gente está fazendo planos, juntando um dinheirinho, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, até acontecer, vamos dançar, vamos fazer uma receita nova, vamos assistir um desenho japonês, vamos estudar, né, Duolingo, que é gratuito para todo mundo. Agora, o que a gente vai fazer? Ligar a televisão, não sei o que você faz na frente, sendo que tem YouTube, tem Duolingo, tem 500 zilhões de sites com curso onde você pode aprender alguma coisa boa que você vai usar durante a pandemia ou depois. Durante a pandemia, eu tirei o meu certificado de proficiência de espanhol. E agora tô começando meu vídeo, meu canal em espanhol, gente. Porque eu quero levar coisa boa pro mundo. O que você tá fazendo? 15 minutos de Duolingo por dia ensina um idioma. É grátis, tá? Quanto tempo você fica? Ficando apavorado, seu cortisol subindo, você desenvolvendo uma crise aí, um transtorno de ansiedade, insônia, depressão. O que isso te traz de bom? Caramba! O que isso te traz de bom? Sai fora! Sai fora. Ó, meu professor de guitarra aqui, ó, de violão, acabou de entrar. Meu, chegou uma hora da pandemia que eu falei, eu preciso de música de volta na minha vida. Vou fazer aula de música, aula online, gente, de música. E é um momento onde, quando você está tocando, quando você está fazendo uma aula de dança, quando você está fazendo uma aula de idioma, você tem que estar pleno, presente. Você não pode estar pensando em nada, nem na panela de pressão no fogo, nem nada. Entende? Aí você tem momentos de paz. Aí você vê, putz, olha quanta coisa linda pode nascer nesse momento. Vocês sabiam que o Zen, o Ikebana, aqueles arranjos de flores japoneses, tudo que é lindo no Japão nasceu na guerra. Nasceu durante a guerra, porque pessoas iluminadas falavam, eu não vou entrar nessa vibe, eu vou criar alguma coisa boa para trazer beleza para esse momento, porque é nos momentos de caos que a gente mais precisa de música, de arte, de dança, de risada. Vocês entendem? Porque quando tá tudo bem, fazer aula de música, fazer aula de dança não muda muita coisa. Mas quando tá esse lixo dessa enjoada rançosa dessa pandemia, entende? Não é que eu tenho sangue de barata. Na medicina chinesa a gente fala, quanto maior o yin, maior tem que ser o yang, tá bom? O que isso significa? Que quanto maior a da sua vida, mais coisa boa você tem que trazer para compensar. Quem já assistiu minhas aulas, a gente fala do cortisol e da ocitocina. O cortisol é o hormônio do estresse. Como é que a gente regula o hormônio do estresse? Com a ocitocina, que é o hormônio do amor, do acolhimento, do abraço, da troca de informações boas. Gente, quando você está fazendo uma aula, seja você o professor ou o aluno, você está fazendo essa troca maravilhosa, a ocitocina vai lá em cima, você esquece do estresse. Quando eu tô aqui dentro, abraçada com meus filhos, rindo com eles, brincando com eles, fazendo uma aula de violão, fazendo minha aula de japonês, com um professor lá do outro lado do mundo, também me falando as coisas boas que ele está fazendo para conseguir passar pela pandemia com mais tranquilidade. Isso é muito bom, a gente tem que se unir no bem. As pessoas só se unem para falar, ai, não sei quem morreu. Para que isso? Para que ficar levando pânico? As pessoas, vamos levar coisa boa. Porque vocês ficam falando dessa porcaria de Covid, mas cadê alguém falar de suicídio?
Cadê alguém falar que as mães não estão dando conta de cuidar dos filhos, não estão cozinhando porque não tem força para levantar? Porque toda vez que ela fala com alguém, o povo só fala desgraça. Chega! Eu não vou viver a minha vida na miséria, tá certo? Porque tem gente que não tem dinheiro. Eu não vou deixar de elogiar ou seguir ou me inspirar em milionários, bilionários que fizeram coisas maravilhosas pelo mundo porque eu não sou milionária. Ai, minha mãe não vai tomar vacina semana que vem porque lá no Macapá não chegou vacina. É um desrespeito ela tomar vacina se lá no Macapá pessoas da idade dela não tomaram. Gente, o povo tá ficando escroto de hipócrita. Quer dizer, isso vale pro Covid, mas pro resto não vale, tá? Eu não tô com ranço da pandemia, eu tô com ranço da atitude das pessoas nessa pandemia. Cara, a gente tem que pensar. Agora, por que a gente faz merda? Porque a gente tá tão envenenado com essa mídia que não fala nada de bom, que a gente não consegue raciocinar. Sabe quando você vai conseguir raciocinar? Quando você começar a fazer coisa pra você, coisa amorosa pra você, coisa amorosa com a sua família. É ano de olhar pra dentro. Você ficar desesperando com quem tá morrendo na China, no Japão, na Itália, não vai botar comida na tua mesa. Pra quem tem qualquer dúvida, vai procurar a teoria de Maslow das necessidades humanas básicas. A primeira é sobrevivência. E o que é que você ficar estressando, ficar doente, ter uma crise de ansiedade vai te ajudar com a sua sobrevivência? Vai piorar, cara. Então seja feliz. Posta que você tá feliz, posta que você fez. Essa pandemia eu aprendi a fazer um monte de comida japonesa nova, árabe. Posta lá, tem alguém sendo feliz. Eu tenho uma paciente que... Gente, essa paciente precisa de colo. Tá o pai, a mãe, o irmão e o sobrinho, todos internados com Covid. Só que eu falo pra ela, meu amor, segura firme, você tem 2 filhos e um marido dentro de casa precisando de você. Se você cair, todo mundo vai cair. Então, ora pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, porque você não pode nem visitar. E procura força e inspiração em cuidar dos seus filhos, para você ter força para continuar. Mas ela vai cair também? Ela vai lá visitar, pegar Covid, levar para casa, deixa o marido doente, o filho doente. Gente, tá na hora de pensar com a cabeça. Então, se você tá feliz, posta que você tá feliz, sabe? Vamos fazer uma rede aí de pessoas, uma comunidade de pessoas. O que tá legal na pandemia? Pra gente inspirar outras e tirar esse povo do buraco. O povo tá surtando, ficando louco. E eu prescrevendo que nem louca a fitoterapia aí pra problema psiquiátrico. Porque a gente fica se envolvendo com um problema que não é nosso. Se você está em casa, se você está se protegendo, se você não está em muvuca, e se quando você tem que ir no mercado qualquer coisa você se protege e mantém distância, você está fazendo a sua parte. Por que você vai se sentir culpado? Para com isso. E vai lá ver quantas pessoas estão morrendo de suicídio, tá bom? De fome, de sede, todos os dias. Quantas pessoas estão morrendo de câncer, de infarto, vai lá olhar. De alcoolismo, de tabagismo, vai lá. Por que você não levanta uma dessas bandeiras também? Porque o Covid é questão de tempo, as vacinas chegaram. Quem não precisa não sai. Na rua tem que estar quem não tem escolha, e que Deus ilumine e proteja essas pessoas. Olha os funcionários da saúde, eu atendo aqui, mas e esses que estão no hospital? E que tem filho em casa, e que não tem quem cuide dos filhos, e que pode passar Covid para os filhos, para a mãe. Vamos orar por essas pessoas, oferecer ajuda para elas, nem que se for um ombro amigo, sabe? Uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. E falar, cara, tô aqui, chora, grita, tô aqui para você. Tá? É isso que a gente deve fazer. E vamos parar com essa palhaçada. Eu tenho direito de ser feliz na minha vida. Cada um tem que lidar com o seu osso, com a sua cruz, com o seu problema. E nós, como seres humanos que estamos aqui para apoiar uns aos outros, a gente tem que oferecer ajuda. Mas eu não posso deixar de ser feliz. Eu não posso deixar que o meu filho de 3 anos cresça nesse ambiente venenoso.
Minha filha de 9 anos, minha filha de 17 anos fiquem nesse veneno. Não, vamos olhar para o que é bom e agradecer por estarmos vivos, agradecer por estarmos seguros, agradecermos por ter comida. Então esse é o meu recado para vocês hoje. Procura o que é bom, compartilhe o que é bom. Eu tenho certeza que você faz um monte de coisa boa, tá? Tenho certeza. Oferece isso para seus vizinhos, para seus amigos. Eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para compartilhar nessa pandemia. E eu tenho certeza que você já tinha antes. Só que essa pandemia tá te dando a oportunidade de levar isso para outras pessoas. Entende? Faz um canal, cara, da sua religião, sabe? Com um texto bíblico legal. Eu tenho pacientes que estão ganhando 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais do que ganhavam antes e eles têm vergonha de falar isso. Eu falo, como que você tem vergonha, cara? Você tá contratando um monte de gente, dando emprego pra um monte de gente. Olha que bom. Uma pessoa que tá indo bem na pandemia pode contratar essas que estão perdendo emprego. Vamos comemorar o que é bom e pedir que Deus ilumine aquilo que a gente não tem controle. A minha primeira formação em medicina chinesa teve uma parte do nosso juramento que é assim: Deus me dê a sabedoria para curar aquilo que eu posso e aceitar aquilo que eu não posso mudar, com o coração em paz. Então, eu quero fechar essa live de hoje pedindo para você, né, acordar todos os dias e dizer isso: que Deus me dê a sabedoria, né, de mudar aquilo que eu posso, de aceitar aquilo que eu não posso e de enxergar que sempre tem uma porta, que sempre tem uma luz, que sempre tem uma saída. E eu vou fazer isso pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas pessoas que eu amo. Eu vou levantar a cabeça e vou seguir em frente, tá bom? E para aqueles que acham que isso não é possível, assistam o filme A Vida é Bela, tá bom? Que é a história de um casal junto com um filho de 9 anos que vai lá para Auschwitz, para um campo de concentração. Tá? Tem livros maravilhosos sobre sobreviventes de campo de concentração. E você acha que essa pandemia é alguma coisa? Os nossos ancestrais viveram coisas 1 milhão de vezes pior. Pandemia sem comida, pandemia sem internet, pandemia sem televisão, pandemia sem nada. Muito pior. Não é o fim do mundo, não. E sobreviveu quem foi lá e chegou junto. E a gente vai ficar mais forte com isso. Então vamos ajudar as pessoas a ficarem mais fortes e não mais fracas. Para de reclamar. Vamos dar graças, gratidão todos os dias por cada dia que a gente venceu. Isso diz que você é forte. Então se dá um beijinho, se dá parabéns todos os dias. Eu cheguei até aqui, 1 ano de pandemia, eu cheguei até aqui. E as pessoas mais fortes vão renascer, se reinventar nessa pandemia. Então, beijo pra todos, amo vocês. Lembra, quem quer ter o bem fala o que você precisa ouvir. Então eu tô aqui às vezes pra dar bronca também, porque eu amo vocês. Eu quero todo mundo com um sorriso na cara, sem vergonha de ser feliz nessa pandemia, tá bom? A gente vai ter muito o que comemorar no final. Vamos ter muito o que chorar? Claro, como tudo na vida. Tudo na vida. A gente tem motivo pra chorar e tem motivo pra sorrir. Beleza, gente? Então vamos olhar pro que é bom. Senão a gente não aguenta isso aqui, tá? Força aí pra todo mundo. Tamo junto. Precisar de mim, tô aqui. Amo vocês. Tchau, gente.